Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, eu te convido a louvar a Deus. O primeiro momento do nosso dia, louvar o nosso Senhor. A esse Deus que nos ampara diante da nossa pequenez, diante do nosso orgulho, diante das nossas falhas. Deus sempre está do nosso lado. Eu te convido, junto com essa oração que eu faço todos os dias: Senhor, louvo-te por sua grandeza. Tudo o que sou e o que tenho, louvo por sua bondade, onde reconheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro. Eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda. Coloca a mão no seu coração. Consagra, meu querido irmão, a tua vida para Jesus. Consagra a tua família, tudo que você tem para Ele. Fala: é teu, Senhor. Eu só estou administrando. Fala isso para Jesus. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, dando continuidade ao catecismo da Igreja Católica, esse mover que Deus colocou no nosso coração há alguns dias, né? E como é bom você estudar a tradição, junto com a palavra de Deus, junto com os apóstolos, junto com toda a Igreja, esclarecidamente. Então hoje nós vamos estar continuando sobre adesão. Nós estamos indo pelo índice analítico, né? Então nós vamos do A até o último alfabeto. Nós vamos ler todo, com a graça de Deus, degustar do catecismo, que é informação verdadeira, aquelas dúvidas que você tem da tua fé, o que é certo, o que é errado. Talvez você fale assim: mas tem a tal da TL, né, no meio da igreja hoje, que é o inimigo tentando derrubar a igreja, né? Mas dentro da TL, aquele bom coração vai conseguir sugar somente o necessário, o que não é bom deixar de lado. Por que eu falo isso, irmão? Por questão de a gente condenar a pequenez do outro, né? Então, se a gente é entendedor da palavra, quem sou eu para condenar alguém? Mas eu posso ser um bom cristão, um católico apostólico romano, conservador, como nós aprendemos com os apóstolos desta geração. E aquele irmão que estiver participando da TL, né, da Teologia da Libertação, que sem saber, o nosso intuito é esclarecer e não condenar ninguém. Então, quando você vê as palavras de uma teologia da libertação, ela vai levar sempre para aquele lado assim do amor, de você fazer a caridade mais de uma forma assim somente pastoral. Não fala do perdão de Deus, não fala que você precisa se reconciliar com Deus, mostra obras. Então tem um lado das obras, mas uma fé sem obra, como diz a palavra, é uma fé morta. Mas se você não tiver reconciliação com Deus, por exemplo, eu levo um alimento para a família que precisa. Cheguei lá, eu dei o alimento, eu saciei a barriga, o estômago. Mas e a alma? Será que eu falei para essa pessoa se ela está num casamento ilícito, não é casada na igreja, ela não confessa, não vai às missas aos domingos? O que eu fiz? Qual foi a minha ação? Foi uma ação boa? Foi. Mas eu ajudei ela a salvar a alma dela? Não. E qual que é o mais importante para Deus? O teu estômago ou a tua alma? Queridos irmãos, é isso que Deus diz e nos revela. Então é essa revelação que nós vamos entender hoje. Para aqueles pequeninos que desejam estar com Deus, Ele vai nos mostrar através da humanidade do nosso Senhor, que assume a nossa humanidade, e ela passa para nós de apóstolos, de discípulo para apóstolos, apóstolos para discípulos, andando a igreja, nos ensinando a convivência correta. Essa teologia de libertação que está ferindo a igreja, que faz, entra assim dentro do agir dos nossos padres, né, dos bispos. Sabe, querido irmão, a gente tem que rezar por isso, porque ele é um sistema, ele não é uma ordem, né? É um sistema que vai sendo implantado lá no início, lá há séculos atrás, tentando destruir a igreja, tentando acabar com a igreja. Quem que tem essa intenção? Satanás, né? Então que a gente possa pedir a Deus sempre que nos ensine a verdade através da tradição e o catecismo. Por que eu falei tudo isso? Porque o catecismo, irmão, da Igreja Católica, esse livro amarelo aqui,
Para quem não tem ele, adquira. É importantíssimo. Aqui está toda a história de 2000 anos e 24 da igreja, proclamada, passada de geração para geração, corrigida, estudada pela fé conservadora. Vai ter momentos, né, que talvez nós não vamos ter mais, porque o jeito que vai andando, eles vão tentando tirar tudo aquilo que é verdade. Mas tudo isso será necessário para que, quando as pessoas entenderem o que é a presença de Deus, eles precisam passar por esse fogo, né? O fogo da devassidão, o fogo da escuridão. E esse fogo que eu falo é quando você consegue enxergar as suas misérias. Porque esse fogo abrasador, que é o Espírito Santo, ele vai nos mostrar as nossas misérias. Aí nós vamos valorizar aquilo que nós não valorizamos. Nós vamos deixar de lado o orgulho, que é onde que nós não deixamos, eu sei tudo. E eu vou começar a entender porque eu preciso ser pequeno. Pequenino, irmão, é o que eu estou falando agora. Eu permito que Deus me mostre a verdade, tá? Então vamos lá, parágrafo 2603, vai dizer assim: de Cristo durante seu ministério, os evangelistas conservaram duas orações mais explícitas, que começam ambas com uma ação de graça. Na primeira, Jesus vai glorificar o Pai. Jesus glorifica o Pai, agradecendo-lhe, e o bendiz, porque escondeu os mistérios do reino aos que se julgam doutos, e os revelou aos pequeninos, os pobres da bem-aventurança. Para a gente parar um pouquinho aqui. Então, o pobre que Jesus está se referindo aqui não é a pobreza física, é a pobreza da alma. É aquela alma que está com sede da verdade, é aquela alma que quer mudança da vida, diz assim: chega de eu me unir a Satanás, chega de eu parar de condenar Deus e eu querer ser o tal dentro da minha casa, na minha família, dentro da igreja. Eu tenho que ter humildade, porque ele vai citar isso nas bem-aventuranças. Então, a humildade do coração, meu irmão, ter um coração semelhante ao vosso, nós vamos ver na palavra depois. Essa palavra nós vamos pegar, que está lá em Mateus, capítulo 11, do versículo 25 até o 30. Nós vamos ler. E nós vamos degustar. Nós estamos degustando agora o que o catecismo está dizendo. Jesus glorifica o Pai e agradece, bendiz porque escondeu os mistérios do reino aos que se julgam doutos e revelou aos pequeninos. Na época, eram os doutores da lei. Eles seguiam a risca, eles sabiam os 10 mandamentos de cor. Mas vamos dar um exemplo aqui, hoje, na prática, né? Tem pessoas que entendem toda a palavra, mas vivem ela. E é isso que Jesus veio fazer. Complemento da lei, viver a palavra, viver o amor na prática. Não é eu ir lá na igreja, fazer os preceitos, eu vou à missa ao domingo, eu rezo o rosário da madrugada, mas eu saí de dentro do local que eu estava, de dentro da igreja, e continuo sendo a mesma pessoa, ignorante, matando, roubando, endurecido o coração, irado, nervoso, fala palavrões, e aí vai por diante. Então, eu continuo aderindo ao pecado e negando a verdade de Deus. Porque o que é negar a verdade de Deus? É quando você se acha um doutor da lei. E o que é você aceitar Jesus? Quando você se coloca como pequenino, como uma criança, deles que serão o reino de Deus. O que é uma criança? É dependendo do pai, a correção, a obediência, se coloca ali, aconteceu algo, o coração fica flexível. E vamos lá, e essa misericórdia de Deus para esses corações. Os pobres da bem-aventurança, sua exclamação emocionada, sim, Pai, exprime o fundo do seu coração. Me veio aqui aquela parte da mulher adulta, que estava ali para ser morta, apedrejada diante da lei, e Jesus diz: quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Ele deixou ela com essas palavras e falou: não, continua pecando? Ele falou: não tornes a pecar. Quem te condena, filho? Aí ela fala: ninguém, Senhor. Ele fala: não tornes a pecar. Eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Irmão, esse é um coração de Deus revelado para nós através do homem Jesus, que é divino, humano e divino. O verbo que se fez carne nos ensina a viver a verdade e a aproximação ao Pai. Vamos lá? Sim, Pai, exprime o fundo do seu coração, sua adesão ao beneplácito do Pai, como um eco ao fiat de sua mãe em sua concepção, e como prelúdio àquele sim que dirá ao Pai em sua agonia. Toda a oração de Jesus está nesta adesão amorosa de seu coração, de homem ao ministério da vontade do Pai. Então, ele nos apresenta esse ministério, esse mistério, né? Não ministério, esse mistério da vontade do Pai. O que quer dizer esse mistério? Porque diante da palavra, diante dos mandamentos, os doutores da lei interpretavam do seu jeito, como você vê muitas pessoas hoje interpretando do jeito deles. Mas nós da Igreja Católica, Apostólica Romana, nos unimos a Jesus, que é a cabeça,
Nós fazemos parte desse membro que é a Igreja de Cristo, junto com os apóstolos, foi passado de tradição a tradição, de padre a padre, bispo a bispo, do Papa, sucessor de Pedro, onde foi deixado ali perante a igreja, para que nós caminhássemos junto com Cristo, com a verdade vivida. Pega a tua palavra lá em Mateus, capítulo 11, versículo 25. Porque aquele tempo Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Olha só, a quem o Filho quiser revelá-lo. Ele vai querer revelar para um coração endurecido? Como que vai entrar a palavra de Deus? Vamos lá? Vinde a mim, agora é importante, irmão. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Então o pequenino é aquele coração que está aflito, está com fardo pesado, ele está ali necessitando da cura, ele está ali necessitando da libertação, ele está com a alma com sede e com fome, mas fome de justiça, fome da verdade, fome de ter um caminho cheio de alegria e de paz no coração, e ele necessita, ele se coloca com a sua pequenez, né? Tomai meu jugo sobre vós e recebei a minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. Querido irmão, recebeis a minha doutrina. Tem Bíblias que são escritas, não é doutrina. É os irmãos protestantes, eles, ao interpretar a palavra e traduzi-la, ela vai usar a tradução deles, da teologia deles, né? Então isso é outro cuidado que temos que ter. Ah, não mudou a palavra, é outro sentido, mas tira fora a doutrina. E quando você ouvir falar da doutrina da Igreja Católica, fala onde que está na Bíblia. Mas espera aí, mas essa Bíblia que vocês tiraram muitos livros, que fala que a Igreja Católica colocou, vai à essência. Os livros que Jesus leu, os Torá, os apóstolos, né, lá na Grécia, o que eles vivenciaram? Estavam todas essas leituras. Então no concílio eles retiraram. E junto que eles retiraram, por quê? Porque cada 100 anos, 200 anos, eles se reuniam e viam se era inspirado por Deus ou não. Então, para você ter uma ideia, eles não aceitaram o Evangelho de Jesus, porque contradizia a lei de Moisés, a carne de porco, contradizia os moveres do sábado. E Jesus disse que ele veio, ele não tiraria uma vírgula, mas ele levaria a plenitude. Então o que é a plenitude? Quando você vê alguém colocando ali Mateus 11, ponto e vírgula, quer dizer então que eles não aderem à vírgula, né? Então até isso a gente tem que tomar cuidado na hora de a gente postar as coisas. Ponto e vírgula é usado pelo judaísmo. Vírgula, nenhuma vírgula é tirada pelos católicos. Então Mateus 11, vírgula, 25, 20. Aí ponto e vírgula, não. É Mateus, vírgula. Olha, Mateus 11, vírgula, não é ponto e vírgula. Irmão, tudo isso a gente vai aprendendo, degustando da fé, interpretando cada palavra, interpretando cada mover. E isso é você se deixar ser pequenino. É você se deixar ser levado pela doutrina católica. Tomai meu jugo sobre vós e recebei a minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Querido irmão, você ser ensinado a viver a graça da plenitude da palavra se torna leve. De que forma? Eu estou caminhando com Jesus. Essa é a leveza que nós vamos encontrar. Que um coração que quer caminhar sozinho, ele é endurecido, ele se arrebenta, ele se desgasta, porque tem situações que o divino, ele abala as estruturas. Ele joga para fora todo o mal, ele renuncia a Satanás, ele não aceita a presença de Satanás. Então se você caminha com Jesus, todo o mal vai ser retirado da sua casa, todo o mal vai ser retirado do teu mover do teu coração, e assim eu vou aderir à verdade, e vou me tornar esse pequenino com sede de caminhar com Jesus. Amém, irmãos? Rezemos este Pai Nosso e uma Ave Maria, em agradecimento a Deus do mover de Deus. Vamos rezar uma Ave Maria. Ontem foi o dia de nossa Mãe Imaculada, foi preparada para o nosso Senhor sem pecado, para aderir à vontade de Deus, o projeto de Deus, a família. E nessa Ave Maria que é bíblico, né, que é citado lá em Lucas 1, até você vai achar em Lucas 1, onde que é a saudação do anjo, é Isabel ali reconhecendo Maria como mãe, e depois o Pai Nosso é a oração que o Senhor nos ensina a rezar. Ave Maria, cheia de graça, saudação do anjo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Saudação de Isabel, vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, 5 minutinhos, nosso lecto divino, muito bom hoje. Esse caminho da salvação, nós vamos renunciar ao pecado, aderir à verdade, né? Nosso Senhor Jesus não é, a sua doutrina não é uma doutrina coach, né, que só tem prosperidade. Você tem que pensar só na prosperidade, esquece da alma, esquece do céu, vai só na prosperidade, só alegria, só coisas boas, né? Glória a Deus. Mas e aderir ao meu eu, encontrar o meu eu podre que precisa ser purificado, eu consigo? É isso que nós vamos fazer hoje. Um grande abraço.